No programa do dia 28 de maio, nós fizemos eco às palavras dos benfeitores espirituais que afirmaram várias vezes nas obras que compõem a codificação da doutrina espírita que as duas grandes chagas morais da sociedade são o egoísmo e o orgulho. E desenvolvemos naquele programa e no seguinte exatamente o item egoísmo. Hoje, sob a coordenação do Jean Kulcheski, o tema livre, ao tratar da maturidade espiritual ou da falta dela, abordará o segundo daqueles itens, que é o orgulho. Notem a expressão usada por ele, Jean, a certa altura, quando diz que parece que estamos brincando de viver. Mais que orgulho, esse é um sintoma que denota uma quase que absoluta ignorância do que realmente nós somos e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Se nos perguntam, nós temos que responder, ou melhor, o Espiritismo responde. E hoje nós vamos falar sobre a suposta divindade de Jesus, sintetizada por alguns no dogma da Santíssima Trindade. Por falar em Jesus, uma das mais importantes exortações de Jesus foi de que não devíamos julgar os outros e de que na mesma medida em que os julgássemos, nós também seríamos julgados. Em tempos de redes sociais, em que todo mundo fala de todos e com todos, como fica o nosso espírito cristão? Este é o assunto do quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio. Diálogo espírita, especialmente agora para você. Prezados amigos, hoje no quadro Tema Livre, estamos aqui com a Rose, com o Parche, e o nosso tema é maturidade espiritual. Eu tenho duas sobrinhas, uma de 6 anos, outra de 4. E a de 6 chamou a de 4 de feia. E a de 4 chorou. Claro. E veio até mim. Ah, me chamou de feia. Aí eu falei, peraí, o que a outra fez não está certo. Mas você também não pode se afetar por uma coisa dessa. Falei para ela. Eu, adulto, e ela ali com 4 anos. E ela aceitou? Aceitou. Diminuiu o choro. Mas aonde que eu quero chegar? Imagine os nossos mentores, os nossos guias, nos observando no nosso dia a dia. Ai, meu Deus. Qual que é a reação deles ao nos verem em ação? Em casa, no trânsito, no trabalho, em tantos locais, né? Qual que é a reação deles? Eles devem olhar para a gente e pensar, meu Deus. No vídeo de testemunhas, né? Exatamente. A ponto que, a gente refletindo, muitas das nossas ações são infantis, próximas do ridículo. Se alguém nos filmasse e depois fosse mostrar a filmagem para a gente, apertasse o play e a gente fosse se assistir, o que nós sentiríamos? A resposta é vergonha. Com certeza, vergonha em muitos momentos, nos momentos de briga, nos momentos de discussão, que comprovam muito a nossa imaturidade espiritual. Com certeza. E eu começo perguntando para vocês, o que falta para nós atingirmos a maturidade espiritual? Complexa a questão. Muito complexa. Muito complexa porque a maturidade implica em desenvolvimento. Implica em crescimento, implica em evolução. Nós passamos isso fisicamente, não é? Pelas etapas até atingir a maturidade do nosso corpo físico. E espiritualmente nós também somos assim. Nós temos que atingir maturidade. E para atingir maturidade, nós temos que aproveitar os momentos para adquirir conhecimento, experiência, praxis, vivência, senão não faremos. Claro que o nosso mundo é um mundo de espíritos imaturos, não é? Pela sua própria classificação. Agora, cabe a nós aproveitarmos as formas de crescimento, que é exatamente a reflexão sobre aquilo que fazemos. O exemplo que você usou foi muito feliz. Não é? Nós realmente muitas vezes agimos como criança e precisamos perceber como agimos como criança para mudar.
para passar a se agir como adolescente. Então, é um processo de crescimento contínuo que teremos que exercitar sob pena de nos repetirmos na infância espiritual. Eu tenho a impressão que a infância espiritual daquela pessoa que não tomou ainda a consciência do seu próprio processo evolutivo e não se dispôs a acelerar, né, seu próprio amadurecimento, as suas escolhas, num ponto de vista mais abrangente das questões espirituais, o processo de evolução do espírito infantil ele é muito de fora para dentro. Você é atingido pelas dores, pelas circunstâncias, sofre, se bate. É como uma concha solta, né, levada pelas ondas do mar. A vida te carrega. O processo de amadurecimento espiritual implica numa autoconsciência, numa análise das circunstâncias externas e internas e um direcionamento. Você para de ser levado pelas ondas e começa a descobrir qual é o teu rumo. Quando você está consciente do teu rumo, você direciona teus passos em direção a ele, na busca daqueles objetivos que te satisfaçam. Naturalmente, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da doutrina espírita, isso implica em ter uma consciência de que somos espíritos imortais e a busca de escolhas e reflexões e condutas que sejam condizentes, né, com esse conhecimento da nossa imortalidade e da nossa destinação para a união com Deus. Com certeza. O Parche colocou uma questão muito importante, que é das oportunidades que nós temos no nosso dia a dia, como a gente tem oportunidade e a gente não aproveita, né? A Rose colocou a questão de nós sermos reativos. Nós somos levados conforme a onda, nós apenas reagimos, nós não agimos e muitas vezes agimos sem pensar. Se nós pensássemos antes de agir, muitos dos nossos problemas não existiriam. E é da gente refletir agora, nós agimos mais por instinto, razão ou sentimento? Infelizmente, nós ainda reagimos muito por instinto, né? E não deveria ser dessa maneira. Não que o instinto seja um mau guia, não é, mas ele deve ser confrontado com a racionalidade, ele deve ser confrontado com análise. Eu diria até que, para emendando ainda com a questão anterior, mas já dentro desta aqui, para que nós possamos amadurecer, nós primeiro temos que buscar o autoconhecimento. Quem não se conhece jamais vai amadurecer, porque não admite sequer o que tem de bom ou de ruim, de falha, né, Rose? O que ela precisa mudar nesses atos da vida. Eu estou sempre certo. É a postura do imaturo, né? Assim, essa postura de reagir, e quando nós devemos atuar preventivamente, quando a gente reconhece. Eu sempre me reconheço como uma pessoa problemática no trânsito, né? Não que eu agrida os outros no trânsito, não, eu descumpro as leis, mas eu fico muito bravo no trânsito. Então, para mim, é um problema. Mas eu adquiri essa consciência, eu tenho que lutar contra ela. Mas foi duro eu admitir que o problema era comigo e não com os outros, né? Foi muito difícil. Eu acho que o autoconhecimento nos ajuda a mudar. Mas eu estou em processo de educação, estou aprendendo. Mas você já sabe tua meta, né? Estou alcançando lá. Quanto à imaturidade emocional, né, eu acho que nessa posição de imaturidade em que nós somos reativos ainda predominantemente, nós agimos impulsionados pelo instinto e pela emoção. Você reage. À medida que nós nos conscientizamos da nossa meta, e tomamos em mãos, né, as rédeas do nosso destino até onde nós conseguimos, né, num processo de crescimento, evolução gradual, nós começamos a não reagir mais tanto, mas a agir conscientemente, com razão e sentimento. Perfeito. E um problema muito sério para a nossa maturidade espiritual é o nosso orgulho. Só o seu, eu não sou orgulhosa. E que nem vocês colocaram a importância do autoconhecimento, até os telespectadores querem fazer um teste interessante. De 0 a 10, quanto que eu me ofendo no meu dia a dia? Quando as pessoas falam qualquer coisa que eu não goste, quando fazem qualquer coisa, quando me contrariam, quanto que eu me ofendo? Porque quanto maior eu me ofender, maior o meu orgulho. Claro. Vocês percebem no dia a dia como o orgulho está presente? Em que situações? É possível perceber, talvez cada um tem o seu indicador, né? O meu indicador pessoal é quando eu reajo aos outros pensando assim, essa pessoa está errada, né?
É uma premissa altamente orgulhosa da minha parte, né? Eu estou errado ali, não, eu tenho que mudar, não é assim. Né? Cada um tem sua visão de realidade. Porque isso é um orgulho extremo, achar que eu tenho a razão sempre. Né? Não, nós temos que buscar. Essa pessoa pensa diferente, posso não gostar, mas vou ter que analisar. Então, esse orgulho, a gente aplica ele muitas vezes até de forma inconsciente, né? E quando nós nos julgamos acima do bem ou do mal, acima dos outros, ou com mais direito que os outros, com privilégios que os outros não devem ter, e que o mundo é meu umbigo, né? Isso é o supra-sumo do orgulho. E nós vimos isso em nossas atitudes e na atitude do nosso semelhante, mas que sirva ao notar no semelhante para corrigir a nossa própria. Para mim, teste do orgulho. Eu não gosto de fazer compra, não gosto de supermercado. E detesto amontoamento, sabe? Multidão, assim, você entrar em fila e ficar horas e tal. Então, teste do orgulho para mim é você ter que ir no supermercado, sexta-feira de tardezinho ou sábado, véspera de feriado, porque não tem escolha, tem que ir. Você fica pacientemente esperando uma vaga de alguém que está dando ré, e vem alguém, um boizinho com o carro do ano e entra na tua vaga. Eu digo, aí você descobre o quanto você já é espírita, você já é cristão. Se você conseguir desejar o bem para ele, uma boa compra e muita alegria e felicidade na vida, você já superou a fase da reação. Se você ainda se sentir injuriado, ele invadiu o teu território, ainda tem muito o que trabalhar. E daí entra no mercado, aí tem muita gente com o carrinho parado no meio do corredor. E você não consegue passar nem por um lado nem pelo outro. E assim vai. São exemplos, bobagens, bobagens. Né, que não deveriam nos aborrecer, que não tem sentido. Nós estamos de ponta cabeça, essa é a Terra, né? Para o infinito, para um espaço que nós não conhecemos o limite, pelo menos, transportados num grãozinho de poeira, num sol, né? Presos a um sol de quinta grandeza, na periferia de uma das bilhões de galáxias que existem no universo, a milhares de quilômetros por hora, né, transportados no espaço, porque o universo está em expansão, e nos sentimos injuriados porque alguém pegou uma vaga. Pois tem é, sentido. Uma coisa pequena que... É desproporcional. Mas 2 minutos a gente acharia uma outra vaga tranquila e entraria no mercado de uma forma muito mais positiva. Né? Não ia morrer de fome, faz compra no outro dia. Sem dor de estômago, né? Exatamente. Sem estar passando mal por isso, com raiva, nervoso. Isso. E a gente falou do autoconhecimento, né? Uhum. Falou do orgulho. A gente sabe que a gente é muito orgulhoso, mas como a gente faz para controlar esse orgulho? Todos os processos nossos, sejam eles físicos e mentais, e no mentais eu estou abrangendo o espiritual, né? Porque a mente é a própria manifestação do espírito, depende de exercício e de doma, vamos chamar essa palavra, né? Ou seja, ou pôr as rédeas. Né? Nós temos que pôr a rédea em nós mesmos e reconhecer. Meu autoconhecimento me diz que eu sou ruim nisso aqui. Eu vou fazer, vai doer o estômago, vou engolir sapo, vou morder a língua. Mas enquanto eu não conseguir controlar, domar, domesticar esta coisa, eu não vou evoluir e eu não vou mudar meu orgulho. Então, é exercício, é repetição, é vontade, é disciplina. Senão, nós não conseguimos eliminar o orgulho. Nós, muitas vezes, queremos ser, eu digo, super-heróis. Aquele que, do meu tempo, tinha o Shazam, né? Que era um jornaleiro manquinho, naquele tempo, né? E ele gritava uma palavra, mas Shazam se transformava num super-herói. Muito antes do super-homem, do Batman. Nós, às vezes, queremos ser, assim, bons cristãos e bons espíritos, dizendo, meu Deus, né? E não fazemos absolutamente nada para mudar nós mesmos. Né? Sabe o que me ajuda? Para mim, né, pessoalmente, todos nós lutamos contra o orgulho e o egoísmo. Para mim, o que me ajuda no orgulho é o conhecimento de que o outro, aquele que eu acho que está errado, né, ele é um espírito em evolução tanto quanto eu, ele tem uma bagagem própria. E um dia ele vai ser um espírito de luz, iluminado, puro, e ele é tão amado por Deus quanto eu. Então, esse conhecimento me ajuda a não tolerar a diferença, porque quando você tolera, você está se colocando numa posição de superioridade já, mas aceitar o outro como um igual, no seu próprio processo evolutivo. Então, o conhecimento, a racionalização, me ajuda a dominar, né, a reação emotiva. Com certeza. E se a gente refletir bem, essa nossa encarnação ela é muito importante para o nosso processo de amadurecimento espiritual. Se nós pegarmos livros da literatura espírita, tem muitos espíritos implorando por uma chance para reencarnar,
estão implorando, mas a filhinha. providência divina segura, ó, não é o momento. Ou os pais não querem, né? E tem espíritos que estão esperando por anos, décadas, e a gente está com a oportunidade na mão. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Muitas vezes estamos brincando de viver, literalmente. A encarnação é algo muito precioso, muito rico. De repente já se passaram 30, 40, 50 anos dessa encarnação, de repente já passou... Ou mais. Já estamos da metade para o final. E quão melhores sairemos dessa encarnação em relação a quando adentramos nela? Será que continuamos o mesmo orgulhoso, o mesmo rebelde, o mesmo teimoso, que quando adentrou essa encarnação? Para mim é questão de ter na mente, né, a meta. Todos nós temos fraquezas, limitações, defeitos, somos cegos para os nossos defeitos e temos uma visão excelente para a falha alheia, né? Mas se a gente tem a visão da meta, né? Somos espíritos imortais criados para a perfeição, para a beleza, para o amor, para a sabedoria, e buscamos esse caminho, a gente consegue levar a sério o compromisso espiritual, né? E para de desperdiçar. Sim, com certeza. Agradeço a presença de vocês. Meus amigos, vamos parar de brincar em nossas vidas e continue acompanhando o nosso programa. Muita paz a todos. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Não julgueis para não serdes julgados. No nosso tempo de redes sociais, esse preceito é mais atual do que nunca. O que nós observamos hoje em dia? A pessoa comete um engano ou às vezes só é mal interpretada e a notícia, a condenação, a crítica se espalha. Em pouco tempo, ela não é só julgada, ela é executada sumariamente, sem direito à ampla defesa, que é um preceito acima do moral, é um preceito básico do sistema legal do nosso país. Nesse tempo de fake news, de notícias que se espalham, de calúnias, difamações, injúrias, que são até mesmo tão graves, que são consideradas crimes perante a nossa lei penal. As notícias, às vezes, podem ter até um fundo de verdade, e mesmo assim atingirem a honra, o decoro da pessoa, e são consideradas infrações gravíssimas, com pena de até 3 anos de prisão, quando atacam, não é? Aquela necessidade da pessoa de se ver respeitada, quando atacam a esfera do direito de cada um. Mesmo aquelas notícias, aqueles comentários, aquelas calúnias ou aquelas injúrias que não chegam a ser punidas pela lei penal, são infrações graves aos olhos de Deus, segundo nos ensinava Jesus, quando nos dizia: não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis também julgados. E com a medida que medirdes, também vos medirão. O que ele fez quando lhe apresentaram uma pessoa inequivocamente culpada, uma mulher adúltera? Ele disse que aquele que estivesse sem pecado atirasse a primeira pedra. E ele mesmo não julgou. Antes,
a conclamou a seguir o caminho da correção e da virtude dali para a frente, não condenando, mas acolhendo aquele que, por fraqueza, havia com certeza infringido as leis morais. E nós? O que nós fazemos? Quando alguém nos repassa uma notícia, tomamos o cuidado de passá-la pelas 3 peneiras, verificamos se é verdade, inequivocamente temos plena certeza que a notícia é verdadeira. Em segundo lugar, verificamos se há bondade em divulgá-la, se a divulgação vai beneficiar as pessoas envolvidas e a comunidade. Em terceiro lugar, verificamos se há necessidade e oportunidade na divulgação, isso é, se estamos protegendo ao menos a sociedade contra uma infração gravíssima que poderia prejudicar e o bem da comunidade justifica a divulgação para a proteção de todos. Se a notícia não passar pela peneira da bondade, da verdade e da necessidade ou da oportunidade, jamais o cristão poderia replicar, divulgar, difundir aquilo que se está a espalhar pelas redes sociais. E o que nós vemos até mesmo nos meios espíritas, quanta notícia infundada, quanto comentário maldoso que não se justifica perante as leis de Jesus, perante as leis de Deus que Jesus nos ensinou. A doutrina que tem como preceito fora da caridade não há salvação, não pode acolher, apoiar ou entender a divulgação de notícias que não visam o bem de todos, que não protegem as pessoas. Claro que o mal deve ser reprimido. Jesus reprimiu o mal com toda a energia, mas às claras. Não se ocultou no anonimato, não ficou divulgando notícias ruins. Ensinou que devemos perdoar, que devemos acolher, que devemos entender. E que se não estamos puros, não temos autoridade moral, não podemos criticar. E quem de nós tem autoridade moral para criticar o semelhante em erros em que talvez incorramos também? Claro que se uma calúnia é espalhada, temos que proteger o fraco contra os tiranos domésticos, sociais ou mesmo dos templos religiosos que buscam denegrir. Mas, ao aclarar, ao buscar a verdade, protegendo aquele que precisa do nosso amparo ou a instituição na qual batalhamos, temos que ter certeza de que procuramos a bondade, a verdade, a oportunidade e que a divulgação vai beneficiar aos envolvidos. E a pretexto de acolhermos aqueles que erram, não podemos também deixar de procurar a verdade com bondade, lembrando que Jesus nos disse que não podemos julgar para não sermos julgados. Amando, servindo, prosseguindo com o nosso melhor, certamente evitaremos incorrer no erro da replicação de qualquer notícia que não vise o bem comum. Muita paz. Fiquem conosco. Prezados amigos, nosso quadro de hoje, o Espiritismo Responde, nós temos a seguinte questão. O Espiritismo também acha que Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo? Deus criou Jesus, como de resto a todos nós, e ao que se presume continua criando seres para povoar o universo afora e talvez outros universos, segundo prevê a ciência. Ou supõe a ciência. Jesus, ao que sabemos, viveu e reviveu muitas vezes, ou seja, reencarnou muitas vezes, provavelmente em outros mundos antes de aportar à Terra há 2000 anos. Mas Jesus só foi transformado em Deus no ano de 325, depois desse seu renascimento, e pelas mãos dos homens, não do próprio Deus. Jesus foi divinizado no Concílio de Nicéia por convite ou pela convocação do imperador romano Constantino.
Mas a instituição do dogma da Santíssima Trindade só veio se consolidar depois, com outros concílios além daquele, que foram o de Constantinopla, em 381, o de Éfeso, em 431, e o da Calcedônia, em 451. É bom nós ficarmos sabendo também que essa ideia de uma constituição trinária para a divindade a governar o mundo, ela já existia antes, e talvez até mesmo tenha sido copiada de outras culturas, como a persa, a hindu, a egípcia, a grega e a celta. Outra coisa, se a Trindade foi instituída a partir de 325, como nós vimos, obviamente que não poderia estar no Evangelho, que foram escritos, o último deles, o de João, entre os anos de 50 e 85, a partir de Cristo. Portanto, gente, grande invenção humana, como tantas outras que foram introduzidas, principalmente pela Igreja Católica, como forma de ritualizar o cristianismo e servir ao poder temporal. Vocês querem ver uma coisa? Para encerrar, observem essas datas aqui, depois pensem comigo se dá para levar a sério algumas afirmações que são impostas muitas vezes aos adeptos de certas religiões, e especialmente como mantenedoras da fé cristã. Os altares foram criados entre os anos de 270 e 370. No ano de 400 foi instituído o sinal da cruz. Em 500 criou-se o purgatório. Em 609, o culto à Virgem Maria. No ano de 782, a devoção a imagens, cruz e relíquias. Em 1074, o celibato tornou-se obrigatório. Em 1200, o uso do rosário. Em 1215, determinou-se a confissão. Em 1264, ou entre esta data e 1414, a oração da Ave Maria. Em 1414, a hóstia e a Eucaristia. Em 1880, decretou-se a infalibilidade papal por Pio IX, ou Pio IX, legislando, portanto, em causa própria. Fica para nossa reflexão e esperamos ter respondido à questão sobre a divindade de Jesus, esclarecendo, então, que do ponto de vista do conhecimento da doutrina espírita, Jesus foi, sim, um ser especial, um ser de escol, que veio à Terra com uma missão especial também. Quando ele chegou aqui, ele já era um espírito iluminado. E, por consequência, ele pôde trazer todo aquele acervo de conhecimentos lastreados na sua moral ilibada. Entretanto, não cabe confundirmos Deus com Jesus, até porque ele próprio dizia que ninguém iria ao Pai se não fosse através dele. Então, são figuras distintas. Deus, é o Criador, tem uma definição clara no Livro dos Espíritos, que é a suprema inteligência e Criador de todas as coisas, e Jesus, um filho, irmão nosso, porém de um estágio evolutivo muito mais avançado do que nós nos encontramos hoje. Quem sabe como Jesus está hoje, 2000 anos percorridos a mais. Ok? Continue escrevendo para nós, mandando suas questões para o Espiritismo Responde, que a gente vai responder à medida do possível. Até a próxima semana. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adpr@adpr.org.br e telefone 41 3278 0961.